Bem, como observamos na aula anterior, a função é crescente quando o seu domínio cresce, a sua imagem também cresce. Olha, aqui o domínio está indo da esquerda para a direita, ó, e ele está aumentando nesse sentido. Aqui é quando o y é zero, o x é um valor negativo, mas quando o x é zero, o y já é um valor positivo. E aí o x vai aumentando, o y também vai aumentando. Então esse exemplo é um exemplo de função crescente, onde podemos notar que o gráfico, à medida que os valores de x vão aumentando, as imagens também vão aumentando. Já nesse outro exemplo, você observa que aqui o domínio vai aumentando, mas a imagem vai diminuindo, vai ficando negativo à medida que o x vai ficando mais positivo, quando ele vai aumentando o seu valor. Então observe que esse exemplo é uma função decrescente. Então podemos notar que à medida que os valores de x aumentam, as suas imagens vão diminuindo. Ó. Quando o x aqui está, esse valor aqui, ele vai ser negativo, mas quando o x está aqui negativo, a imagem ainda é positiva. Aí o x é zero, ela vai diminuindo, aqui ele vai diminuindo, aí vai diminuindo a imagem, todo tempo a imagem que é no eixo y vai diminuindo, então ela é decrescente. Função composta. Vamos analisar um exemplo para entender o que é uma função composta. Consideremos os conjuntos A, B e C e as funções f de A em B definida por f de x igual a 3x mais 4. O g de A em B definida por g de y igual a y2 menos 1. Então, observe que no f de A em B e no g de B em C, sendo o f 3x mais 4 e o g de y igual a y2 menos 1, nós temos que o menos 2 está ligado no conjunto B por menos 2, que por C vai ser 3, ou seja, o f de g de menos 2 vai ser igual a 3, né? E assim sucessivamente. Como nos mostra o diagrama 5, para todo x pertencente a A, temos um único y pertencente a B, tal que o y de 3x mais 4 para todo y pertencente a B, existe um único z pertencente a C, tal que z é igual a y de 2 menos 1. Então concluímos que existe uma função h de A em C definida por h de x igual a z, ou seja, h de x igual a 9x2 mais 24x mais 15, pois h de x igual a z, h de x vai ser y2 menos 1. E sendo y igual a 3x mais 4, então h de x vai ser, no lugar do y, eu vou botar 3x mais 4. Aí ao quadrado, porque y é ao quadrado, menos 1. Que é a função 9x2 mais 24x mais 15, né? Ora, a função h de x é chamada função composta de g com f. Podemos indicá-la de g bola f, né? Ou g composta com f, ou g de f de x, né? Onde lemos g de f de x. Vamos ver alguns exercícios para entender melhor a ideia de função composta. Primeiro exemplo, eu tenho o seguinte: o f de x igual a x ao quadrado mais 1 e o g de x igual a 2x. Então ele quer que a gente calcule o f de g de x e o g de f de x. Ora, o f de g de x, eu sei que no lugar do x, do f aqui, ó, desse x aqui, temos o g de x. Então no lugar desse x aqui, colocaremos o g de x. Por isso que fica g de x ao quadrado mais 1. Ora, o f de g de x, mas o g de x a gente tem que é igual a quanto? A 2x. Então, no lugar de g de x, eu vou colocar 2x. Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 1. Ora, 2 ao quadrado são 4, x ao quadrado mais 1. Logo, o f de g de x é igual a 4x2 mais 1. Bem, então, a gente compôs a função f com a função g. Agora, vamos fazer a g com a f, né? A f com a g, que a gente já fez. Agora a g com a f. Observemos que g de f de x
No lugar desse x aqui, eu estou colocando f de x. Então, observe que no lugar desse x aqui, eu vou colocar f de x. Então, no lugar desse x, eu coloco f de x. Porém, o f de x é x ao quadrado mais 1. Então, no lugar do f de x, eu vou colocar x ao quadrado mais 1. Então, vai ficar 2 que multiplica x ao quadrado mais 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes x ao quadrado, dá 2x ao quadrado. 2 vezes 1 dá 2. Então, o g de f de x é 2x ao quadrado mais 2. Então, a composição da g com a f deu 2x ao quadrado mais 1. E da f com a g, você observa que é diferente, dá 4x ao quadrado mais 1. Né? Ora, observe o seguinte. Outro exemplo. Dadas as funções f de x igual a 5x mais 1 e f de g de x igual a 3x mais 7, calcule g de x. Ora, ele me deu o f e deu a composição de f com g. Nós sabemos que a composição de f com g, dada a f, no lugar de x eu estou colocando g. Então, no lugar de x eu vou botar g de x. Então, ficou 5g de x mais 1. Ora, mas eu sei que a composição ele nos deu, que é quem? É 3x mais 7. Então, eu vou ter que 5g de x mais 1 é igual à composição, que é igual a 3x mais 7. Então, 5g de x vai ser igual a 3x mais aí menos 1 dá 0, e 7 menos 1, mais 1 menos 1 dá 0, e 7 menos 1 dá 6. Então, o 5 aqui está multiplicando, vai para outro membro, dividindo. Então, eu vou ter que 3x mais 6 sobre 5, é a nossa g de x que ele pediu para calcular. Né? Então, observe que, dado a função e sua composição, tem como a gente encontrar a outra função. Né? Então, basta que a gente faça primeiro a composição, verifique como é que se resolve essa composição, iguala a ela e encontra a função g de x. Função inversa. Consideremos os conjuntos A, 0, 2, 4, 6 e 8, e o conjunto B, 1, 3, 5, 7 e 9. Né? E uma função de A em B definida por y igual a x mais 1. A função f está representada no diagrama abaixo. Ora, observe que não é x mais 1, então o f de 0 é igual a 1. O f de 2 igual a 3, o f de 4 igual a 5. O f de 6 igual a 7, o f de 8 igual a 9. Então, observe o conjunto A, o domínio, e o conjunto B, o contradomínio. Né? Ora, a função f é uma função bijetora. Cada elemento de x está associado a um único elemento de y, de modo que y igual a x mais 1. Né? Então, ela é injetora e é sobrejetora. Logo, ela é bijetora. Porém, como todo f é bijetora, a cada elemento y de B está associado um único elemento x de A, de modo que x igual a y menos 1. Portanto, temos uma outra função, g de B em A, ou seja, a inversa, né? Você viu que invertiu os conjuntos, de modo que o x é igual a y menos 1, ou g de y igual a y menos 1. Essa função está representada no diagrama abaixo. Você observa que o 1 agora, quem era o contradomínio, se tornou domínio. Então, o 1 está ligado com o 0, o 3 com o 2, o 5 com o 4, o 7 com o 6 e o 9 com o 8. Então, ó, pelo que acabamos de ver, a função f leva x até y, enquanto a função g leva y até x. A função g b em A recebe o nome de função inversa de f, que é indicada por f a menos 1. O domínio de f é o conjunto de f é o conjunto imagem de g, e o conjunto imagem de f é o domínio de g. Quando queremos, a partir dessa sentença y igual a f de x, obter a sentença
f a menos 1 de x, devemos dar os seguintes passos. Isolarmos o x na sentença y igual a f de x. Pelo fato de ser usual a letra x como símbolo da variável independente, trocarmos x por y e y por x, né? Tá? E y por x.